Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Supernatural era aquela série que muita gente começou a assistir no SBT quando passava a noite. E se tornou uma febre absurda no mundo todo, principalmente no Brasil, mas todo mundo concorda que depois da 5ª temporada ela ficou horrível. Mas por quê? Já deixa o seu sub e bora pro vídeo sem enrolação. Supernatural foi uma série lançada em 2005 que foi escrita pelo Eric Kripke e falava sobre o personagem Dean e Sam Winchester, que eram dois irmãos que caçavam monstros como profissão, assim como o pai deles era o negócio da família. E com o passar do tempo, a história foi se desenvolvendo para que o que o Eric sempre quis fazer, que era o apocalipse, o dia do juízo final. Na primeira temporada, o tema era simples: o pai deles sumiu e o Dean resolve chamar o irmão que estava tentando viver uma vida normal para ir com ele. Nessa primeira temporada, os monstros eram mais monstros de folclore. Funcionava no estilo 24 episódios, com 20 minutos cada, então tinha muito filler. Eles lidavam com o Endigo, com a loira do banheiro e lendas urbanas assim. E o carisma do Jensen Ackles e do Jared Padalecki era absurdo. Você realmente compra que eles são irmãos, eles são famílias, e que eles são irmãos com personalidades diferentes, bem diferentes. O que mais se destaca aqui é o Jensen, que faz o Dean. E ele é um personagem com personalidade super forte, tem um gosto musical foda, tu entende o personagem, tu compra ele fácil. O Sam seria melhor desenvolvido mais tarde na segunda temporada. E na segunda, tu descobre que os demônios existem, não só espíritos e lendas urbanas. E os demônios são libertos pro mundo, e a história avança conforme vem a terceira temporada, e você entende o motivo dos demônios estarem atuando tão fortemente. Eles querem o retorno de Lúcifer, o Apocalipse. E termina com o Dean indo pro inferno. Nessa época, o canon da série começou a se expandir muito e a base de fã começou a ficar ainda maior. E na 4ª temporada, você já começa a temporada com o Dean saindo do inferno e encontrando um anjo. E cara, a aparição do Castiel é aquele momento que todo fã lembra. Você tá vendo um anjo do Senhor em todo o seu esplendor. E a construção é tão boa. Eles começaram com um barulho enorme, a presença que o anjo tinha ressoava com o mundo, e o anjo tentando se comunicar com o Dean. E depois você vê ele aparecendo de uma forma super foda, você fala, caralho, mané, que bagulho foda, o bagulho ficou sério. E toda a série começa a se desenvolver com a guerra entre os anjos e os demônios. E você vê quão foda é os anjos quando eles destroem demônios muito rápidos. E antes os demônios eram os inimigos mais poderosos. Quando chega a 5ª temporada, você tem o clímax de tudo que foi construído até aqui em 5 anos, que é o Apocalipse. Lúcifer aparece interpretado bem pra caramba pelo Mark Pellegrino, mas o corpo que ele ia usar na verdade era o do Sam. E você descobre que desde o começo esse foi o plano. Ele é o receptáculo do demônio, ele foi usado desde quando ele era bebê para esse fim. E o Dean era o irmão de Lúcifer, Miguel. Eles seriam os corpos que tanto Lúcifer quanto Miguel precisavam para travar a batalha do juízo final. E termina como deveria terminar, com a conclusão dessa história. E a série foi planejada para chegar até aqui, na 5ª. Só que ela estava dando tanto, mas tanto dinheiro para a emissora que ela era exibida, a CW, uma emissora super pequena dos Estados Unidos, que eles não podiam parar. Só que o Eric Kripke não queria continuar a série. O que ele planejou com a obra tinha sido concluído, não tinha mais história para contar, mas a CW não ia largar o osso. Eles resolveram que iriam continuar para uma 6ª temporada, nova história, continuando para depois do Apocalipse, se é que isso faz sentido, e eles até tentaram, mas eles bateram no primeiro grande problema. A série estava acostumada a usar o que eu chamo de sistema Dragon Ball, de o próximo inimigo precisa ser mais forte que o último. Só que até a 5ª temporada isso fazia sentido, porque existia um limite, o Apocalipse, Lúcifer e Miguel. Nada era para ser maior e mais grandioso que aquilo. Mas como continuar se não for escalando? Eles colocaram o Crowley como rei do inferno, tomando o lugar do Lúcifer, fizeram um drama quanto ao Sam, que voltou diferente do inferno, e falaram que agora há uma guerra civil no paraíso, e o Castiel tem que ficar por lá, e quando a temporada termina, o Castiel agora é o novo deus. Só que no meio disso, você tem várias demonstrações de como os anjos não são tão badass como eram antes. Tirando que agora a série parecia ter bem menos dinheiro investido para fazer as coisas, e o céu parecia bem mal feito. Era só salas brancas ou tela verde bem mal feito. E o que eles precisavam fazer agora pra 7ª? Isso mesmo, escalar de novo. Mas antes eles matam Bob. E o que veio? Eles vieram falar dos Leviatãs, que são seres que Deus escondeu no purgatório antes da criação, mas que agora estão de volta. Isso é uma premissa legal, mas é ridículo todo o plot da história. Os fillers são horríveis e a dinâmica deles são idêntica aos demônios de sempre, só que com outro nome, Leviatã.
E o Castiel Deus é, sei lá, só o Castiel com olho branco e mais sério. A série não tinha dinheiro pra nada diferente, então eles se viravam como que tinha. Que é bem parecido com o que aconteceu com The Flash, que também é da CW. E na 8ª temporada, o Escriba de Deus. Ele quer quebrar o céu e fazer todos os anjos caírem. E Supernatural, por mais idiota que fosse, sempre teve bons episódios. Mas a forçação de barra começava a não agradar mais, e a 9ª temporada continua com a história do Metatron. A 10ª fala sobre a ameaça de uma força maligna chamada Escuridão, que ia ser liberta, e foi liberta no final da 10ª temporada. Essa força escuridão é ainda mais poderosa que os Leviatãs que tinham antes, e isso vai escalando toda a temporada mais, até chegar na 15ª. E aí tá o outro erro, eles repetem a fórmula por mais 10 temporadas. A série fica brincando com a mesma coisa todo final de temporada. O que ia acontecer de pior acontece, um dos irmãos morre, e fica o suspense pra próxima temporada, que vai resolver o que aconteceu de chocante no final da outra temporada. E dá um jeito de ressuscitar um dos irmãos ou curar, e aí acontece algo com o outro. Então, se em uma o Jink se ferra, no outro é o Sam. E assim vai indo temporada por temporada, e você começa a prever quem morre na próxima pelo final da que você tá vendo. A série se tornou repetitiva, e ela se alastrou por mais 10 temporadas, simplesmente porque tinha muito fã. E fãs super fiéis. Mas a série já não tinha mais lenha pra queimar, ou se tinha, não foi bem desenvolvida porque a mente criativa e genial do projeto havia abandonado o barco. Sem o Eric, eles se perderam. E apostaram na estrutura que ele deixou pronta das outras 5 temporadas. E isso me entristece, porque essa série poderia ter terminado muito melhor do que ela terminou. E é isso que eu tenho por hoje. E se você já foi um Hunter, deixa um sub no canal. E se você não foi, deixa também. Até a próxima.